Mas essas forças se tornam vulnerabilidades críticas se você puder torná-las pouco atraentes ou inúteis. Ao combater os citas no que hoje é o moderno Irã, uma tribo que ninguém conseguia descobrir como derrotar, Alexandre, o Grande, viu o centro de gravidade como a total mobilidade deles a cavalo e seu estilo de combate fluido, quase caótico. Ele simplesmente planejou neutralizar a fonte deste poder atraindo-os para um terreno cercado onde não poderiam usar sua cavalaria e as táticas confusas. Foi fácil derrotá-los. Para encontrar o centro de gravidade de um inimigo, você tem de esquecer sua própria tendência a pensar em termos convencionais ou supor que o centro do adversário é o mesmo que o seu. Quando Salvador Dalí chegou aos Estados Unidos, em 1940, com a intenção de conquistar o país como um artista e fazer fortuna, fez um cálculo inteligente. No mundo artístico europeu, o artista tinha de conquistar os críticos e criar reputação de pessoa séria. Na América, entretanto, esse tipo de fama condenaria o artista a um gueto, um círculo limitado. O verdadeiro centro de gravidade era a mídia americana. Ao cortejar os jornais, ele ganhava acesso ao público americano, e o público americano faria dele um astro. De novo, na guerra civil entre comunistas e nacionalistas pelo controle da China no final da década de 1920 e início dos anos 1930, a maioria dos comunistas se concentrou em conquistar cidades, como os bolcheviques haviam feito na Rússia. Porém Mao Tse-tung, um estranho no dogmático Partido Comunista Chinês, foi capaz de olhar a China sob uma luz clara e ver seu centro de gravidade como sua vasta população camponesa. Conquiste-os, ele acreditou, e a revolução não fracassará. Essa única intuição provou ser a chave do sucesso dos comunistas. Tamanho é o poder de se identificar o centro de gravidade. Com frequência não deixamos visíveis nossas fontes de poder, o que a maioria das pessoas considera um centro de gravidade muitas vezes é uma fachada. Mas às vezes o inimigo revela seu centro de gravidade pelo que ele protege com mais fervor. Ao levar a guerra civil para a Geórgia, o general William Tecumseh Sherman descobriu que o Sul estava muito ansioso para proteger Atlanta e as áreas ao redor dela. Lá era o centro de gravidade industrial do Sul. Como Sherman, atacar o que o inimigo mais estima ou ameaçá-lo é fazer o inimigo dividir forças para se defender. Em qualquer grupo, poder e influência naturalmente evoluirão para um punhado de pessoas por trás dos bastidores. Esse tipo de poder funciona melhor quando não é exposto à luz do dia. Assim que você descobrir este grupo seleto manipulando as cordas, conquiste-o. Como presidente durante a Depressão, Franklin Roosevelt enfrentou problemas de tantos lados que ficou difícil para ele saber onde empenhar sua energia. No final, ele decidiu que a chave para que aprovassem suas reformas era conquistar o Congresso. Depois, dentro do Congresso, havia determinados líderes que detinham o verdadeiro poder. Ele se concentrou em cortejar e seduzir estes líderes com seu enorme charme. Foi um dos segredos de seu sucesso. O que basicamente guia um grupo é o centro de comando e controle, o cérebro operacional que assimila as informações e depois toma as decisões cruciais. Interromper o funcionamento desse cérebro vai causar deslocamento em todo o exército inimigo. Antes de quase todas as batalhas, Alexandre, o Grande, examinava a organização do inimigo, definindo da melhor maneira possível a localização da estrutura de comando, depois atacando-a ou isolando-a, tornando impossível para o cérebro se comunicar com o corpo. Mesmo em um esporte tão físico como o boxe, Muhammad Ali, ao traçar uma estratégia para derrotar seu arqui-inimigo, Joe Frazier,
tinha como alvo a mente do adversário, o centro de gravidade de qualquer indivíduo. Sempre antes do confronto, Ali irritava Freyja, enervando-o ao lhe chamar de tio Tom, uma ferramenta da mídia do homem branco. Ele continuava fazendo isso durante a disputa, zombando de Freyja sem misericórdia no ringue. Freyja ficou obcecado com Ali, não conseguia pensar nele sem explodir de raiva. Controlar a mente de Freyja era o segredo para controlar seu corpo. Em qualquer interação com outras pessoas, você precisa aprender a se concentrar em seus pontos fortes, na origem do poder que elas têm, seja lá o que for que lhes dê seu mais crucial apoio. Esse conhecimento lhe dará muitas opções de estratégia, muitos ângulos de onde atacar, sutilmente ou não, minando as forças dos adversários em vez de atingi-los diretamente. Você não pode criar uma sensação maior de pânico em seus inimigos do que essa de ser incapaz de usar suas forças. Imagem: o muro. Seus adversários estão atrás de um muro, que os protege de estranhos e intrusos. Não dê cabeçadas no muro nem levante contra ele um cerco, encontre os pilares e apoios que o fazem ficar de pé e lhe dão força. Cave sob o muro, minando suas fundações até que ele caia sozinho. Autoridade: o primeiro princípio é que se deve procurar a essência da força do inimigo no menor número possível de fontes e, teoricamente, em uma só. O ataque a estas fontes deve se reduzir ao menor número possível de ações. Na busca constante deste centro de poder, ao ousar tudo para conquistar todos, derrota-se o inimigo. Carl von Clausewitz, da Guerra, de 1780 a 1831. Inverso. Todas as criaturas vivas têm um centro de gravidade. Até o grupo mais descentralizado precisa se comunicar e depende de uma rede que é vulnerável ao ataque. Não há inverso para este princípio. 17. Derrote-os em detalhes. A estratégia do dividir e conquistar. Nunca se intimide com a aparência de seu inimigo. Em vez disso, examine as partes que compõem o todo. Ao separá-las, semeando divergência e divisão, você pode enfraquecer e derrubar até o inimigo mais formidável. Ao armar seu ataque, trabalhe na mente deles para criar conflito interno. Procure os elos e as articulações, aquilo que conecta as pessoas em um grupo ou um grupo ao outro. Divisão significa fragilidade, e as articulações são a parte mais fraca de qualquer estrutura. Ao enfrentar aborrecimentos ou inimigos, divida um grande problema em partes pequenas, eminentemente derrotáveis. A posição central. Um dia, no início de agosto de 490 a.C., os cidadãos de Atenas receberam a notícia de que uma enorme frota persa acabara de aportar a cerca de 38 quilômetros ao norte, ao longo das planícies costeiras de Maratona. Um clima de juízo final espalhou-se rapidamente. Todos os atenienses sabiam das intenções dos persas capturar a cidade deles, destruir sua jovem democracia e recolocar um ex-tirano, Hipias, no trono, e vender muitos de seus cidadãos como escravos. Cerca de 8 anos antes, Atenas tinha enviado navios para apoiar as cidades gregas da Ásia Menor em uma rebelião contra o rei Dario, governante do Império Persa. Os atenienses voltaram para casa depois de algumas batalhas, viram logo que este negócio não ia dar em nada, mas tinham participado do incêndio que destruirá a cidade de Sardas, um ultraje imperdoável, e Dario queria vingança. A situação em que os atenienses se encontravam parecia desesperadora. O exército persa era enorme, cerca de 80.000 homens, transportados por centenas de navios, e uma excelente cavalaria e os melhores arqueiros do mundo. Os atenienses, por sua vez,
tinham apenas infantaria, uns 10.000 homens. Eles tinham enviado um corredor a Esparta requisitando reforços com urgência, mas os espartanos estavam comemorando seu festival da lua e era tabu combater nessa época. Enviariam tropas assim que fosse possível, em uma semana, mas aí, provavelmente, seria tarde demais. Enquanto isso, um grupo de simpatizantes persas em Atenas, a maioria de famílias ricas, desprezava a democracia, esperava a volta de Hippias e estava fazendo o possível para semear a dissensão e trair a cidade internamente. Não só os atenienses teriam de combater os persas sozinhos, como estavam divididos em facções entre eles mesmos. Os líderes da Atenas Democrática reunirão-se para discutir as alternativas, e todas pareciam ruins. A maioria argumentava a favor de se concentrar em forças atenienses do lado de fora da cidade em um cordão defensivo. Ali eles poderiam esperar para combater os persas em um terreno que conheciam bem. O exército persa, entretanto, era grande o bastante para cercar a cidade tanto por terra como por mar, sufocando-a com um bloqueio. Então um líder, Miltíades, fez uma proposta diferente: marchar logo com todo o exército ateniense até Maratona, para um lugar onde a estrada para Atenas atravessava uma estreita passagem ao longo da costa. Isso deixaria a própria Atenas desprotegida. Na tentativa de bloquear o avanço persa por terra, ela estaria exposta a um ataque por mar. Mas Miltíades argumentou que ocupar a passagem era a única maneira de evitar serem cercados. Ele havia combatido os persas na Ásia Menor e era o soldado ateniense com mais experiência. Os líderes votaram a favor de seu plano. E assim, dias depois, os 10.000 homens da infantaria ateniense começaram a marcha para o norte, escravos carregando suas pesadas armaduras, mulas e burros transportando sua comida. Quando eles chegaram à passagem que dava para as planícies de Maratona, seus corações esmorecerão. Até onde a vista alcançava, a longa faixa de terra estava repleta de tendas, cavalos e soldados de todo o Império Persa. Navios apinhavam-se na costa. Durante vários dias nenhum dos dois lados se moveu. Os atenienses não tinham outra escolha senão manter sua posição. Sem cavalaria e em número desesperadoramente inferior, como poderiam combater em Maratona? Com o tempo talvez os espartanos chegassem como reforço. Mas o que os persas estavam esperando? Antes do alvorecer de 12 de agosto, alguns patrulheiros gregos, ostensivamente trabalhando para os persas, esgueiraram-se para o lado ateniense e relataram notícias surpreendentes. Protegidos pela escuridão, os persas tinham acabado de partir para a baía de Faleron nos arredores de Atenas, levando a maior parte de sua cavalaria e deixando uma força composta de uns 15.000 soldados nas planícies de Maratona. Eles tomariam Atenas por mar, depois marchariam para o norte, esmagando o exército ateniense em Maratona entre duas forças maiores. Dos 11 comandantes do exército ateniense, só Miltíades parecia calmo, até aliviado. Era sua chance. Quando o sol estava prestes a se levantar, ele argumentou a favor de um ataque imediato aos persas em Maratona. Outros comandantes resistiram à ideia. O inimigo ainda tinha mais homens, alguma cavalaria, e muitos arqueiros. Melhor esperar pelos espartanos, que certamente chegariam em breve. Mas Miltíades contrapôs dizendo que os persas haviam dividido suas forças. Ele os havia combatido antes e sabia que a infantaria grega era superior em disciplina e espírito. Os persas em Maratona agora eram apenas ligeiramente mais numerosos do que os gregos. Eles podiam combatê-lo e vencer. Enquanto isso, mesmo com vento favorável, os